feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. E temos uma baita de uma explicação e a gente sempre aprende ouvindo o gestor. Augusto, obrigado mais uma vez, um abraço para você. Nod, Ribeiro, agora que assistiram aí a entrevista, querem comentar alguma coisa, deixa eu antes colocar aqui, ó, comentário do grande Anderson Leder, Small Caps, dando parabéns ao Augusto, excelente profissional, locador de capital e sabe respeitar o cotista para crescer os fundos que administra. Exemplo para todos da indústria. Já aproveitei e mandei um convite para ele entrar aqui também, viu? E peguei ele despreparado, descabelado lá, ele respondeu que numa próxima ele entra. Você vai ser muito bem-vindo. Obrigado pelo prestígio. O Augusto, né, ele tem uma experiência aí antiga, né, não sei se todas as pessoas lembram, ele veio lá da Rio Bravo, né, e ele também trabalhou antes lá atrás, né, assim, nessa indústria, né, então assim, ele tem um conhecimento amplo, né, e é o que você falou, né, um pouco do que eu comentei, sem saber que ele ia falar um pouco desse tema, né, da questão do mercado, capital, né, então é realmente um exemplo, né, então a gente tem que, o Anderson falou bem aí, né, assim, é realmente um exemplo, né, e agora tem essa questão da alavancagem, né? Como que isso vai ficar, como é que vai ser administrado isso. Mas eu sou uma pessoa que eu sou o chato da indústria com relação a esse assunto da alavancagem, né? Então vou deixar o Nod falar para não falar mal, tá? Eu sou um defensor da alavancagem e já falo isso com frequência. Por isso que eu falei. Fala aí, Nod. Acho que é o instrumento. Claro, como qualquer operação, ela traz um risco maior, que quer dizer que tem mais chances de dar errado, naturalmente, por quase uma obviedade matemática, digamos assim, mas que também traz um potencial maior de ganho quando ela dá certo. Ponto final. Tudo é análise de risco, até quando a gente atravessa a rua, a gente faz uma análise de risco. Então, análise de risco é parte do nosso cotidiano. Às vezes não de maneira tão formal, tão explícita, mas é o tempo inteiro. Bom, só talvez explicar que eu tenho certeza que em algum momento alguém vai... assim, são dúvidas que costumam aparecer e que podem fazer sentido. Duas coisas, o Arthur comentou que numa está comprando direta participação no imóvel, em outra está comprando ações de uma empresa, né, de uma SPE. Para quem quiser entender exatamente por que algumas operações fazem sentido ser adquiridas via SPE, tem um vídeo lá no canal Clique Invest, #Momento Jabá, sobre por que os fundos imobiliários compram, operam via SPE. Lá tem várias vantagens, então, assim que terminar aqui a live, cata lá no Clique Invest, que tem lá um vídeo sobre isso. E a segunda tecnicalidade, na convocação da Assembleia, diz que a alienação fiduciária, o ônus, o registro da alienação fiduciária do imóvel, caso a alavancagem seja aprovada, será feita em nome do vendedor. Sim, a legislação de fundos imobiliários impede que fundos imobiliários onerem os seus imóveis, ou seja, coloquem eles em garantia de um empréstimo, coloquem eles em alienação fiduciária ou coisa semelhante. Mas se o imóvel estiver em nome do vendedor, pode tudo. Então, muitas vezes, é feita uma compra alavancada, um CRI de um fundo que está comprando um imóvel, acontece assim, você faz toda a alavancagem, estrutura todo o CRI, faz toda a montagem antes dele vir para o fundo imobiliário, porque lá fora tudo pode, porque o fundo imobiliário é proibido de alienar o seu imóvel, mas não de comprar o imóvel alienado. Então você aliena ele lá fora e traz ele para dentro do fundo, já com a operação toda montada, porque isso o fundo imobiliário pode fazer. Então, por isso que na convocação fala de que será onerado pelo vendedor do empreendimento. Ele pode gerar a impressão de por que o vendedor vai estar colocando em garantia? Porque o comprador não pode. Onerado significa dizer o imóvel vai ser dado em garantia do fluxo do CRI, caso ele aconteça. Bom, alguns comentários aqui, muita coisa legal dessa história toda. Primeiro, vou colocar o artigo 2º das regras para participar do Fatos Relevantes. Artigo 2º. Os jabás são absolutamente permitidos e bem-vindos, senhoras e senhores. Eu não tenho concorrentes, eu tenho parceiros, todos grandes profissionais do mercado, e divulguem mesmo as suas iniciativas. Outra, o Nod está cheio dos hashtags hoje. Além da hashtag Jabá, está subindo a hashtag para a Giana participar
do cara a cara. Mas isso que você falou foi bem legal de você ter lembrado de explicar, Nod, a alavancagem quando é feita com CRI. Como eu sempre falo, o regulador deixa brechas, o mercado nunca. O mercado ocupa as brechas. E a brecha, nesse caso, é dizer que a lei fala que o fundo imobiliário não pode tomar recursos emprestados. Agora, em relação a comprar um imóvel gravado, dado em garantia, isso está expresso na regulamentação que é permitido. Então, para o vendedor, quando o gestor do fundo imobiliário pretende fazer uma alavancagem, ele combina o preço e fala, ó, só que é o seguinte, você vai receber duas TEDs diferentes. Uma vai vir de uma securitizadora, a outra vai vir do fundo. Mas você vai receber exatamente o mesmo valor. Né? Faça a operação toda do jeito que eu vou te pedir, você recebe uma parte do pagamento, essa é a parte alavancada. E aí o fundo vai lá e compra e paga só o restante. E por que alavanca? Porque eu ponho para dentro um patrimônio de 400 milhões e desembolsei, por exemplo, 200, certo? Os outros 200 veio do fluxo do CRI. Então, isso dá um aumento do retorno, porque eu tenho um retorno sobre um valor menor, embora não vá entrar também 100% do valor da alocação, porque uma parte dela vai ser destinada ao CRI. E é assim que é feita a estrutura de alavancagem. Nesse sentido, Ribeiro, vou aproveitar que você está aí, cara. Primeiro, tem na cabeça uma razão disso? Digamos que nesse meu exemplo hipotético, o fundo vai colocar metade do valor. Ele tem que abrir mão de metade do contrato de locação, 60%, 70%, 30%? Tem mais ou menos uma razão de quanto que é isso? Porque senão a conta não fecha também, né? Se eu pago metade e abro mão de metade da locação, é como se eu não tivesse tido vantagem nenhuma, tá certo? Certo, lá vem o chato, né? Lá vem o chato. No final do dia, a minha visão, aí não é já mais de gestor, tá? Aí já é de estruturador, tá? Quando a gente faz, é feita a cessão desse valor, desse aluguel, é possível securitizar uma parte, né? Não precisa ser securitizado o aluguel inteiro. Mas para efeitos de garantia aí do credor, né? Aí olhando para a visão do credor, é mais forte você pegar tudo e o que exceder você devolve. Então, assim, na minha visão, as estruturações mais fortes são aquelas que cedem tudo e que são devolvidas uma parte. Então, vamos dizer que seja menos que 50, tá? Mas para efeitos práticos, se for uma estruturação nesse sentido que eu estou falando, passa todo o fluxo, verifica se foi feito, se o pagamento está todo correto, etc., e devolve para o cedente aquele valor, né? Então, é uma operação que, nesse caso, a alavancagem nesse sentido, né? Você vai pegar aí 30%, 20%, dependendo da taxa, 40%, dependendo da taxa, até 45%, tá? Para poder valer a pena, né? Que senão não vale a pena. É isso que o Augusto falou isso ali, né? Ele, dependendo da taxa, não vai valer a pena, né? Dependendo da taxa, vai valer a pena. Então, mas para todos os efeitos, na parte da estruturação tem esse detalhe, que o que se faz comumente é passa todo o fluxo, devolve a outra parte. Porque tem que cair o devedor, ele vai pagar em alguma conta. Então, não vai deixar pagar a conta na conta da raposa cuidando das galinhas, tá? Vai pagar na conta da securitizadora. E aí devolve o valor. Então, tem essa questão que pro credor faz diferença e pro cedente também, tá? Que o cedente, nesse caso, é o KGLG e o credor vai ser quem vai comprar esse CRI, tá? Então, pro credor, ele vai olhar para tudo. E isso pra gente, como investidor do KGLG, faz diferença também, porque a gente tem que saber que tá caindo lá na securitizadora e depois volta. Detalhes, tá? Detalhes. E mais um aprendizado. E você vê como o mercado vai ficando mais elaborado, mais complexo. A gente está falando de um fundo de tijolo e o gestor falando de conceitos de renda fixa. A MTM, né, a marcação a mercado, market to market e tal. Ele está olhando para como está o mercado de renda fixa para ver se vai ser viável a alavancagem. E deixou bem claro que os cotistas aprovam a possibilidade da alavancagem, mas eles só vão fazer se a conta for positiva para o fundo, evidentemente. Bom, então, antes da gente virar a página, eu falei que eu tinha uma surpresa ainda sobre esse fato relevante. Olha lá que legal. Espera lá. Saiu na Sila, grande parceiro do Clube FI, Giancarlo e toda a equipe,
soltaram uma notícia. Log levanta 453 milhões em compromisso de venda de 2 imóveis logísticos em Minas Gerais para fundo imobiliário. Você viu aí na entrevista com o Augusto que ele não falou quem era o inquilino do BTS e tal, o fato relevante só fala pequenas e médias empresas. Eu vou te contar, aproveitando o excelente trabalho da Sila, quem são os inquilinos, o cap rate da operação, e ainda termina com uma aula sobre cap rate. Olha lá. Primeiro, o Log Betim 2 é um empreendimento ainda em construção, desenvolvido no modelo Build to Suit para o Mercado Livre. Tá aí, então, inquilino AAA, por isso que passa pela cabeça dos gestores a possibilidade da alavancagem, certo? Dele falar para o mercado, ó, inquilino é Mercado Livre, então o risco de crédito é muito baixo, aceite uma taxa decente para fazer esse CRI. Então, Log Betim é um BTS cujo inquilino é o Mercado Livre, empresa com atuação no e-commerce, eu não preciso te explicar isso. O Parque Torino é um imóvel de classe A com uma taxa de ocupação de 96,4%, e os principais inquilinos são Luft Transportes, Sequoia, Wander e FedEx. O Parque Torino possui galpões com carga de piso de 8 toneladas por metro quadrado, até um pouco acima do padrão, né, que geralmente é 6. Pé direito de 10 a 15 metros quadrados, então o condomínio não é todo homogêneo, né? E uma proporção de docas superior a 1 por 500. Uma doca por 500 metros, se não me falha a memória. Continuando aqui com a notícia que foi publicada no site da Sila, e uma análise de taxa de retorno das transações imobiliárias realizadas pela equipe de pesquisa da Sila, que é uma multinacional de dados e análises do mercado imobiliário comercial da América Latina, a venda do Log Betim 2, se concretizada, trará um cap rate estabilizado de 9,16% ao ano. Já a transação do Parque Torino representará um cap rate de 7,84% ao ano, respectivamente. A média histórica de cap rate em Minas Gerais é de 8,86% ao ano, segundo a plataforma de Market Analytics da Sila. Analisando a transação dos 2 imóveis em uma única compra, o valor total equivale a R$ 2.802 por metro quadrado. O cap rate estabilizado, calculado pela equipe da Sila, representa uma taxa de retorno de 8,33% ao ano, em linha com a média da região. Vou colher comentários, depois eu pego aqui o final, que eles dão uma aula sobre cap rate, claro que a gente vai aproveitar para aprender. Mas veja então que interessante, vamos olhar simplesmente para a operação com o Log Betim 2, que a Sila está nos dizendo que tem um cap de 9,16. A conta possivelmente fecha, certo, Ribeiro? Você faz uma alavancagem aí, um CRI IPCA mais 8, tem 1,16 pontos percentuais, ou 116 bips favoráveis ao fundo, né? Então, qualquer coisa abaixo disso não, mas vindo abaixo de 9,16 fica viável e gera resultado para o fundo mesmo, durante, é o tal do carrego positivo. O que eu devo é menos do que eu tenho a receber, né? Faz todo sentido, né? Vamos dizer que a Sila está certa, eu acho que está, né? Sendo o Mercado Livre mesmo, aí a possibilidade de captar abaixo disso é bem viável, né? Então, momento Jabá, Clube FI aqui, o que poucos sabem é que o assinante do Data Professional tem acesso à base de dados da Sila e dos imóveis que pertencem a fundos imobiliários. Então, logo esses 2 imóveis vão estar lá na base de dados. Você vai saber tudo isso, valor de transação, valor de locação, inquilino, comparar a vacância da região com a vacância do fundo imobiliário. É um show de dados integrando o Clube FI e Sila para quem é assinante do Data Professional. Nod, e aí? Ficou surpreso com as novidades que a Sila nos contou, não? A base de dados da Sila é enorme, é quase que é incrível no sentido real da palavra, é impossível de acreditar, é incrível no termo real da palavra. A pesquisa que eles fazem é enorme, é bizarra. E só um ponto que eu ia comentar e acabei pulando ainda sobre o HGLG mesmo,
que o Augusto falou, o Margato está de férias, etc. É bem interessante ver isso, porque às vezes as pessoas têm uma noção de que a gente fala assim, o gestor fez isso, o gestor fez aquilo, a gente acha que é uma pessoa, que é um CPF. Não é. Uma gestora tem facilmente dezenas de pessoas, mesmo a gestora pequena vai ter umas 40 cabeças trabalhando ali dentro, não obrigatoriamente na gestão formal, etc., mas nenhuma empresa minimamente respeitável teria sua operação dependendo de uma única pessoa, principalmente uma gestora. Então, é bem... vamos dizer assim, é a prova de que as pessoas... de que a gestora ela não para porque fulano ficou doente ou porque fulano viajou, porque fulano casou, porque fulano teve filho, etc. Claro que você sempre vai ter uma pessoa ali que está mais à frente daquele fundo, que está mais próximo do cotidiano, da realidade dele ali, etc. Mas a empresa continua. Independente das pessoas, a empresa segue. Então, foi interessante a gente ver uma entrevista do Augusto sobre o HGLG e não do Margato, para mostrar que as coisas acontecem e tem que continuar acontecendo. Teve aí até uma oportunidade que eu estava entrevistando o Margato também, ele estava no celular e na salinha de reunião, eu falei, Margato, mostra lá a equipe. Ele pegou o celular, mostrou, então são acho que umas 40 pessoas, né, na equipe de fundo imobiliário do Credit Suisse. Um outro detalhe que eu lembrei aqui, a Jana comentou faz um tempão, a LogCP é uma companhia, existe o fundo LogCP de logística e o fluxo normal esperado é que o fundo da Log compre os ativos da Log. No entanto, o fundo está bem abaixo do valor patrimonial, não vai conseguir fazer emissão nesse momento, e você vê que não tem nenhuma obrigação ou exclusividade, são coisas separadas, a companhia quer ou precisa vender ativos, encontrou um comprador e fez negócio com ele, né? Giancarlo, parabéns pelo trabalho aí, muito bom. Eu vou concluir aqui, termina dando aula, aí o professor aqui pira, né? Ele falou de cap rate estabilizado durante a notícia, a equipe, estamos falando de equipe também, parabéns para toda a equipe Sila. Olha que legal. Como termina essa notícia? Conheça em detalhes os 3 tipos de cap rate utilizados nas análises de transações disponíveis para os clientes do plano Market Analytics da Sila. Cap rate estabilizado. Essa versão da taxa de cap rate é que mais se aproxima das expectativas de retorno do comprador. É calculada considerando-se a receita de preço de aluguel que a propriedade deve gerar em uma base estabilizada, dividida pelo preço de compra, dividido então pelo preço de compra menos qualquer aluguel abaixo do mercado ou qualquer custo para estabilizar. Por exemplo, melhorias por inquilino, carência, comissão de aluguel ou melhorias de capital. Então, aqueles fatos relevantes que a gente vê, falando assim, vai ter carência de 6 meses, vai ter desconto progressivo e tal. Neste cap rate estabilizado, porque o aluguel é R$100 um metro quadrado, só que vai ter 6 meses de carência e mais 6 meses de desconto. Então, no cap rate estabilizado, tira tudo isso, chega no que é de fato o aluguel do primeiro ano e pumba, esse é o cap rate estabilizado. Depois, outros 2. Cap rate do ano 1, que é calculado dividindo-se o total da receita operacional líquida, NOI na sigla em inglês, que a propriedade deve gerar no ano seguinte à data da venda, menos quaisquer custos amortizados associados à locação do imóvel. E o cap rate brasileiro, a jabuticaba, essa taxa de cap rate é simplesmente calculada pela receita total que a propriedade é capaz de gerar no ano seguinte à venda, dividida pelo preço de compra. Ela não inclui quaisquer ajustes de vacância, despesas do proprietário, comissões ou demais despesas. É a conta de padeiro, o cap rate brasileiro, que é algo similar a olhar só o dividend yield do fundo imobiliário. I can hear the demons call when they do what they do, and